A guerra na Ucrânia completa hoje 7 meses e a tensão segue em alta, com Putin ameaçando utilizar o arsenal nuclear russo e intensificando as convocações de reservistas. Sobre este momento do conflito, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Leonardo Trevisan. Leonardo, nós estamos aqui também com a comentarista PAN, Fabiana Barroso. Leonardo, o senhor acredita no uso real de um artefato nuclear, mesmo que seja de pouca intensidade, ou isso é apenas uma carta na mão e um blefe que Putin usa para tentar impedir um avanço da OTAN? Boa noite, William, boa noite, Fabiana, boa noite a todos que nos escutam. Né? Olha, de fato, né, nós podemos apostar as nossas fichas nas duas possibilidades. Né? A primeira possibilidade dele usar o armamento nuclear é muito, vamos dizer dessa forma, restrita e demandaria um bem cuidado, uma muito cuidadosa análise, porque a resposta seria imediata. Não é? O discurso do presidente Biden deixou isso muito claro. Não é? O presidente Biden fixou no seu discurso 3 pontos básicos que acho que servem para nós analisarmos bem o contexto atual. O primeiro deles foi muito claro: as sanções vão continuar, né? As soluções imperiais, ataques imperialistas a outros países vão implicar em sanções e elas não param. O segundo é que a integridade da Ucrânia não será posta em jogo, não estará na mesa de negociação. Portanto, a ideia de uma anexação de Donetsk, Luhansk, até Kherson, é difícil. Mas o ponto mais sensível foi exatamente a questão do armamento nuclear. Na questão do armamento nuclear, Biden foi muito claro que os Estados Unidos agiriam imediatamente e a resposta seria à altura. Foi essa a expressão usada. Isso fará claro, evidentemente, ao Estado-Maior, os militares russos, pensarem 2 vezes nesse aspecto. Então, portanto, sobra mais a opção de que há um blefe. Eu acho que nós precisamos localizar essa opção do armamento nuclear e essa opção de uma negociação em torno dos referendos que estão sendo feitos desde ontem até a próxima terça-feira nos 4 territórios. Esses referendos, sim, eles têm uma situação muito clara. Eles definem muito claro o que a Rússia exatamente quer. Né? Ficar nesses 4 países, retirar uma fatia da Ucrânia para garantia das suas fronteiras. É essa a ideia. O Ocidente também rejeitou essa oferta. É claro que nós teremos que ver os próximos lances, mas a ideia ainda é mais forte de que esta ameaça nuclear é mais um compromisso para sentar na mesa de negociação do que um fato consumado. Agora, Fabiana Barroso, pela primeira vez em 7 meses, nós vimos uma grande movimentação popular dentro do território russo, muito em função da convocação de reservistas. Putin acaba mexendo com o jovem da classe média. E isso pode atrapalhar, sim, a sua popularidade. Você tem alguma dúvida em relação à atitude de Putin? Ele pode recuar ou, pelo contrário, vai seguir em frente e vai apostar todas as fichas? Pelo que a gente anda observando nas características dessa guerra em si, eu não vejo o Putin recuar por qualquer tipo de pressão popular no país dele, né? A Rússia tem um tamanho colossal e nós sabemos que sim, e é contumaz, né? Quando tem esse chamamento de militares, de pessoas que estão principalmente reservistas, né, para participar de uma guerra, obviamente ninguém quer e existe essa resistência, mas não acho que isso vai enfraquecer o Putin. Eu já falei em outras oportunidades aqui, os sucessores do Putin, o próprio Lavrov, né, que seria cogitado, eu acho que ele seria pior do que o próprio Putin. Então, não vejo isso como uma solução. E concordo aí com a visão do professor dizendo sobre armamento nuclear e a importância dos referendos. E até já gostaria de emendar uma pergunta ao professor no seguinte sentido. Nós tivemos em 2014 a anexação da Crimeia, quase do mesmo modo aí que está ocorrendo agora nesses outros lugares da Ucrânia, em relação ao Donbás. É possível, a gente já sabe, parece-me, o resultado desses referendos, né, que o Putin vai levar essas terras para si, e aí ele forçaria, mesmo o mundo não aceitando, como ocorreu na Crimeia. O senhor vê alguma diferença do que ocorreu lá na Crimeia e agora em 2022?
Olha, essa pergunta é interessante pelo seguinte, não é? Porque a Crimeia ela foi dominada e ela era um fato consumado, né? A Crimeia não havia opções, né? A Crimeia nós temos que entender, quando a gente fala de Crimeia, que a importância da Crimeia não é porque os russos passam o verão lá, né? A Crimeia tem Sebastopol, né? Sebastopol é a base marítima, é a base dos submarinos nucleares russos fundamental, né? Então, portanto, não há dúvida nenhuma que a Crimeia tem um aspecto estratégico para os russos que é muito antigo, é lá do Potemkin, de 1750, né? Não é novo o domínio da Rússia sobre a Crimeia. Então, e exatamente por todas as razões de controle marítimo. Quando nós olhamos para essa situação, a Crimeia, em 2014, estava efetivamente dominada militarmente. Não é o caso, Fabiano. Não é o caso das 4 repúblicas, né? Elas estão ainda com forte situação militar em discussão. A república mais sólida, mais lá no alto, Donetsk, né? Ela de fato está mais concentrada, mais dominada pelo poder militar russo. Luhansk também, mas Kherson e Zaporizhia não estão completamente dominados. Kherson é muito importante porque ela vai estabelecer um corredor terrestre entre a Ucrânia real e a Crimeia, entre Kherson e a Crimeia. Isso é importante. Essa realidade, a realidade, vamos dizer, hoje, desse domínio, é limitado militarmente. E, é claro, colocado em jogo, porque há uma possibilidade da contraofensiva ucraniana aumentar. A Ucrânia recebeu bastante equipamento militar e receberá mais ainda. Isso terá seu peso na guerra. Porém, eu destaco que o verdadeiro efetivo, o verdadeiro recurso que vai mudar esse curso inteiro da guerra será o general Inverno. Esse general já decidiu muita coisa naquela região, historicamente, e eu acho que ele vai decidir de novo. Principalmente se a Ucrânia tem poder para manter essa contraofensiva e se a Europa Ocidental vai suportar um inverno duro como o que virá sem o gás russo. E aí nós temos essa janela de oportunidades até o final de dezembro para as operações. A OTAN, os países aliados, os Estados Unidos, todos criaram um discurso de que, na verdade, Putin não ficaria só na Crimeia, na Ucrânia, e poderia avançar para outros países, como, por exemplo, a região da Transnístria. Aí eu pergunto ao senhor, essa narrativa, ela cai por terra quando nós acompanhamos a dificuldade que a Rússia tem de conquistar os territórios separatistas dentro da Ucrânia? É exatamente isso, William, né? Eu concordo com a Fabiana que o poder militar russo é colossal, né? Ele é enorme. Até em número de ogivas nucleares ele é maior que o dos Estados Unidos, né? Não em potência de ataque, mas em número ele é maior. Agora, é real também, não é, que os custos operacionais de uma guerra no contexto atual não são suportáveis pela Rússia. Sabe, William, eu temo que a pessoa que mais acertou, não é, em definir a Rússia foi o ex-presidente Obama, que definiu a Rússia exatamente nos episódios sobre a Crimeia como uma potência regional. Eu acho que a questão dos Estados Unidos e a questão real e efetiva dos Estados Unidos é o domínio de hegemonia global, o risco de hegemonia global, o choque, a competição global com a China e não com a Rússia, né? Então, eu imagino que a própria China conteria qualquer apetite maior do Putin se ela conseguir algum equilíbrio nesse contexto da Ucrânia. Seria difícil que o Putin enveredaria por outras, vamos dizer desta forma, por outras aventuras. Mas, é claro, né, que nada disso pode ser garantido e assinado, né? Tudo fica no famoso a conferir, né? Mas os sinais são muito evidentes de que a dificuldade, inclusive operacional, militar hoje, e a resposta do Ocidente foi tão coesa que, de alguma forma, conteria esses apetites de aventura de uma grandiosidade russa naquele ambiente estratégico. Fabi, o Kremlin reerguer a antiga União Soviética, ou parte desse pedaço que a Rússia perdeu,
seria, como nós estamos ouvindo, praticamente impossível em função do custo operacional e do número de homens e máquinas que nós precisaríamos para além de enfrentar as questões climáticas e as sanções que o Ocidente aplica contra o governo russo. Para onde vai Putin, então? Bom, eu acho que a Rússia já tem a dificuldade de manter o seu território, como eu falei aqui, é colossal, e as dificuldades econômicas que estão sendo imputadas não somente à Rússia, mas à Europa como um todo, provavelmente vai dar uma recessão mundial aí. A gente não sabe para onde vai esses polos todos aí de poder. O professor aqui lembra, né, dos instintos imperialistas, e eu também concordo que o instinto imperialista da mãe Rússia, aí no sentido total que existe da palavra histórica, ficasse muito aflorado, a China iria conter, porque são impérios diferentes e acabam brigando mesmo com outro império aí, que seria os Estados Unidos e seus aliados. Mas a gente sabe que o Putin, o objetivo dele, que ele sempre disse, né, ele nunca blefou nesse sentido, infelizmente, seria conquistar essa região do Donbass. E eu penso que, em razão das dificuldades e das impossibilidades econômicas, como ele já fez na Crimeia, que ele indexou aquele território, nada nos garantirá num futuro mais adiante que ele não caminhe mesmo para Odessa e depois chegando na Transnistria. Aí ele vai fazer aquele famoso cinturão lá que acaba fechando o mar Mediterrâneo. Mas, ao que parece, o que ele quer nesse exato momento, para depois, então, talvez negociar se é que isso é possível ainda, será a concretização desses territórios do Donbass. Mas o professor deixou aqui muito bem claro que a situação real lá é verdadeira, é essa, que militarmente, né, os civis também não estão querendo muito essa narrativa russa aí daqueles territórios, que eles iriam libertar aqueles territórios. Então, realmente esses dias são tensos, mas irão definir aí, eu acho, o futuro mais provável desses territórios e dos objetivos, pelo menos deste momento, do Putin. Professor, parte do poder de Putin vem da sua nação. E a gente percebe a preocupação deles. As agências já começam a mostrar uma propaganda interna no território russo, como, por exemplo, com a campanha Glória aos Heróis da Rússia. A foto de um soldado no outdoor, as pessoas contemplam aquilo. Existe, sim, uma preocupação com esse público interno russo. Sem dúvida nenhuma, William, né? A Fabiana lembrou bem a expressão Santa Amada Rússia, né? Ela é inegável. Né? Na Rússia, a Segunda Guerra Mundial na Rússia não se chama Segunda Guerra, a população toda chama de guerra patriótica, né? Porque era a guerra de manutenção da pátria, da manutenção. Isso tem um apelo muito forte, né? A Putin tem uma ideia, ele é muito conhecido, né? Que Putin diz que a destruição da União Soviética foi o maior risco geopolítico do século XX, o maior erro geopolítico do século XX. Né? A ideia de reconstruir o poder soviético, da era soviética, é claro que está na cabeça do Putin, não há dúvida nenhuma. Uma coisa é isto, outra coisa é a realidade. Eu acho que a Fabiana lembrou muito bem, né, que China e Rússia têm, vamos dizer dessa forma, objetivos conflitantes na Eurásia, né? Nós nunca podemos esquecer a lição eterna de Henry Kissinger, né? Kissinger conseguiu acabar com o risco no Ocidente avisando de separar Rússia e China, né? Nós nunca podemos permitir que eles se unam, né? E, de alguma forma, é muito difícil, quando nós olhamos principalmente para a Eurásia, né? E essa última reunião no Uzbequistão mostrou isso, que a China não tenha pretensões de ter um completo domínio nesta região, que sempre foi tradicionalmente, o Uzbequistão, o Turcomenistão, foram tradicionalmente áreas sob forte influência geoeconômica da Rússia. Nós temos aí um confronto, né? Nós temos aí uma mudança. Talvez, William, o que nós tenhamos que mais ver sobre a guerra da Ucrânia é que ela é o disparador, ela é o gatilho, ela é o primeiro momento de um grande redesenho da geopolítica mundial e que, na prática, é o ato final
da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aí agora com um mundo novo realmente sendo redesenhado em padrões diferentes, exatamente pela chegada da China e por uma mudança no contexto europeu. Professor, eu vejo no seu ombro direito duas imagens, uma de Don Quixote e Sancho Panza. E aí, Fabi, vem a história do louco e do amigo, né? Nessa empreitada de Putin, eu pergunto para você, quem é o grande aliado? Nós estamos falando da China, então esse será o grande parceiro de Putin nessa empreitada ao longo do próximo ano? Países não têm amigos, né? Eles têm interesses. E o interesse exato agora deste momento do Xi Jinping, a gente precisa lembrar que eles tiveram duas reuniões, uma até recente. O Xi ele só acaba dizendo que está tudo bem por enquanto, né? Mas realmente até o interesse dele não ser resvalado. Então, realmente a potência econômica, militar, embora não tenha a capacidade de conhecimento militar como tem os russos, mas eu concordo bastante com essa visão do professor que seria um desfecho da Segunda Guerra Mundial, mesmo porque estão eclodindo em outras nações menores, como uma Armênia, as questões do Oriente Médio, a questão de Turquia e etc., está eclodindo situações que não foram resolvidas e as mágoas antigas estão voltando com tudo, mas sob a ótica desse mundo que era globalizado até ontem, mas por interesses diversos e até o colapso econômico da Europa, talvez virem potências mais nacionalistas, né, voltadas para si mesmo. Vide a própria eleição da Itália, que já sugere quais serão os movimentos dessas nações que não têm de amigo nada, só têm interesses próprios. Professor, para finalizar, Putin seria um louco ou um sonhador em busca do seu mundo ideal? William, tua pergunta é ótima, mas eu prefiro dizer que Putin é o que ele geralmente foi, né? Putin efetivamente foi sempre e sempre será um fiel agente da KGB. Não adianta nós esquecermos isso. Né? Putin estava em Berlim na queda da Alemanha Oriental. Né? Ele foi um dos últimos a sair da Stasi. Então, portanto, quando a gente fala sobre a cabeça de Putin, nós temos que lembrar que ele tem uma espécie de saudosa memória, não é, da era soviética, da grande força da era soviética. O que move Putin e o que move seus principais apoiadores, não esqueçamos disso, né? Há uma classe empresarial forte que apoia Putin, há uma classe militar forte que apoia Putin dentro da Rússia, há ideólogos bem constituídos que apoiam Putin. Então, é nesse contexto, né, que a gente precisa entender que ele tem muito mais uma visão de Pedro Grande do que qualquer outra visão sobre qual é o futuro da Rússia. E eu concordo inteiramente com a Fabiana. Nações não têm amigos, só têm interesses. E os da China é de fazer comércio. Talvez a guerra da Ucrânia os atrapalhe. Acabamos de ouvir o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Leonardo Trevisan. Leonardo, obrigado pela gentileza desse bate-papo. Obrigado a vocês pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite para o senhor.